Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Eu quero abraçar Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades, pela grande audiência, né, que nos dão aí no Cabo. Hoje na fibra ótica, né, mas há 20 anos com a gente. Começou lá no Cabo e olha, Itabuna e Ilhéus são duas cidades pioneiras em todo o centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. É isso mesmo, TV por assinatura. Fora de Rio e São Paulo, 24 horas no ar, funcionando só Ilhéus e Itabuna. Não tem outra cidade com canal de TV igual o nosso, tá bom? Então a gente fica muito feliz em você fazer parte dessa história. O TVI completa em janeiro 20 anos com você. Nós estamos também no stream tviplay.com.br. Vai entrar aí, viu, a partir da semana agora, dessa semana já. Vários conteúdos inéditos aí para você assistir no tviplay.com.br. É de graça, viu? Você não precisa nem fazer inscrição. Quando você colocar esse endereço lá na internet, tviplay.com.br, já vai entrar automaticamente. Aí você assiste o conteúdo que você quiser lá, você não vai pagar nada, tá bom? E também estamos com o nosso aplicativo, se o seu celular é Android, você pode baixar TVI Play Brasil na loja de Androids e também acompanhar nossa programação. Lá também, tanto no stream quanto no aplicativo, tem o Jornal à Tarde inteiramente grátis para você. Você não paga nada para ler o Jornal à Tarde e olha que ele é atualizado minuto a minuto, hein? Minuto a minuto a redação do Jornal à Tarde está lá atualizando e você fica por dentro de tudo que está acontecendo na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Brasil, no mundo inteiro. O Jornal à Tarde é um dos maiores jornais do Brasil e o maior do Norte e Nordeste, há mais de 100 anos informando a população, tá bom? Fica atento aí, se ligue nessas novidades da TVI, que também tem podcast, você já sabe, né? Você entrando lá no nosso stream, você vai assistir os podcasts que estão sendo feitos aqui nos estúdios da TVI. Programa de hoje, gente, segunda-feira, segundou, né? A gente vai falar de política, vamos conversar com um pré-candidato, professor muito conhecido aqui na região. Também é advogado, né, do direito, é advogado aí que responde pela pasta criminal, né, e a gente vai bater um papo com ele sobre política aqui no programa. Vamos falar também dos pré-candidatos aí. A Justiça Eleitoral conseguiu, né, através de liminares de candidatos, suspender a divulgação de pesquisas, mas aí outros candidatos recorreram e aí foi derrubada a liminar e agora pode ser divulgada a pesquisa que foi feita aí recentemente. Essa pesquisa já está rodando aí tudo que é grupo de WhatsApp, mas a gente vai comentar ela aqui para você, né, e as perspectivas de cada candidato aí para as eleições que se aproximam cada dia mais, hein? Mês que vem é o mês das convenções. A gente vai falar disso também aqui no programa de hoje. E vamos dar uns destaques aí também para o Jornal à Tarde. Ali, ó, no rodapé do seu vídeo vai passar alguns destaques aí, mas a gente vai comentar aqui alguns destaques que são notícia hoje no Jornal à Tarde, tá bom? Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui direto dos estúdios da TVI, no Alto das Comunicações, bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, plena Mata Atlântica. Nós estamos aqui agora com os termômetros marcando 26 graus. Hoje foi um dia bastante ensolarado, né? Depois de um fim de semana mais ou menos chuvoso. E a temperatura hoje máxima ficou aí na casa dos 30 graus. Amanhã, terça-feira, a mínima vai ser de 19 até às 6 da manhã, a máxima de 29 já a partir das 11 horas da manhã, tá bom? O tempo amanhã vai ficar aí parcialmente nublado, algumas nuvens no céu aí, mas nada de chuva, tá certo? Daqui a pouquinho a gente fala mais de outras cidades aí para você. Bom, gente, hoje não vai ter o quadro PQP com a Maria Antonieta. Então eu já vou começar o programa agora falando de política. Está aqui com a gente o professor Cosme Reis, como é conhecido aí, né? Há muito tempo ele já não dá aula, porque ele agora é do direito e atua na área criminal, né? E bem sucedido, um advogado, um grande advogado, né? Com casos renomados aí, conhecidos, né? E ficou bem conhecido também nessa área. Professor Cosme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar agora sobre política. Eu quem agradeço, Barbosa Filho. Uma boa tarde aos assinantes da TVI News. E uma boa tarde e agradeço pelo convite, Vossa Excelência. Eu que agradeço. Ô Cosme, você teve uma experiência na família, né? Seu filho recentemente foi vereador.
né? Depois ele não quis mais continuar na carreira política. O que é que houve e por que você decidiu entrar na política? Veja bem, Chico Reis, ele, por 2 mandatos, ele chegou até A presidência da Câmara, né? chegou à presidência da Câmara de Itabuna. Acontece que naquela oportunidade, família nova, 2 crianças na faixa etária de 4, 6 anos, e praticamente ele teve que fazer uma opção: optar pela família ou optar pela política. Então ele escolheu, nesse momento, estar afastado da política para, então, aí cuidar melhor da família, porque são 2 meninas, mais a mulher, e ele praticamente sozinho naquela luta, entendeu? E foi isso que aconteceu. Na verdade, não foi nenhuma decepção pela política, não foi nada que pudesse agravar, mas uma questão mais familiar. Certo. E a sua decisão agora de entrar na política? A minha decisão de ingressar na política, uma tentativa de tentar resgatar todo aquele brio da nossa cidade de Itabuna. E praticamente hoje a gente vê uma cidade tenebrosa, escura, sem brilho e sem infraestrutura, sem oportunidade para os jovens. E como eu já passei 25 anos dando aula, estou há 30 anos na advocacia, então eu acho que a minha contribuição nesses setores já está praticamente decrescendo, porque está saneado, digamos assim, né? Porque, então, como eu disse, você fez um nome na educação e fez um nome no jurídico, né? Porque hoje Cosme Reis, né, na justiça criminalista, é muito conhecido, né? É verdade, mas o meu pensamento hoje está voltado para ver Itabuna retornar aos primórdios, naquela época em que era o cacau, era um comércio pujante, eram jovens buscando fazer vestibular para ter uma formação e melhorar a condição de vida, como todos nós fizemos na vida lá atrás. E hoje a gente vê uma cidade onde os jovens têm que sair daqui e procurar emprego lá fora, porque não tem uma infraestrutura que possa oportunizar esse jovem um trabalho decente e que ele possa cuidar da própria família e que a cidade possa vir a crescer. Você vê, Itabuna hoje deve ser 6º ou 7º lugar em crescimento no estado da Bahia. Até Camaçari já passou. Itabuna está em 8º. Em 8º, eu ainda estava dando um patamar. Está em 8º. Em 8º. Então são essas coisas que a gente, como itabunense, a gente fica triste. Entendeu? Então, é a minha oportunidade desses 4 anos também de trabalhar em benefício da coletividade, não no benefício próprio, porque se fosse para o benefício próprio eu já estava fora de Itabuna, morando em outra cidade onde eu tivesse a oportunidade de relaxar, descansar e curtir mais a minha mulher. Essa terra aqui tem um visgo, né, Cosme? É difícil sair daqui. É verdade. Né? Ô Cosme, você falou aí, né, que a gente vive tempos tenebrosos, né, realmente sem perspectiva, as coisas parecem que se amarram aqui para acontecer, né? Você não vê acontecendo com rapidez. O que é que você espera como vereador? Porque a gente vem aí de 3 câmeras de vereadores, né, de 3 formações recentes, onde antes da gestão do seu filho, né, do Chico Reis, nós tivemos uma gestão que foi marcada por escândalos, né? Depois vieram as outras gestões, mas meio devagar, ninguém representou bem o povo e tal, muitos foram trocados. Essa última Câmara foi a pior de todas, com certeza. Eu diria que 99% dos vereadores ali, se depender, eu acredito que da vontade do eleitor, pelo que a gente ouve na rua, esses vereadores não voltarão a sentar naquelas cadeiras, né? Então, como é que você enxerga esse quadro e o que é que você vai esperar do eleitor em relação a você? Meu amigo Barbosa, a esperança é a última que morre. Precisamos, sim, melhorar o quadro do Legislativo itabunense. Para isso, pessoas
mesmo aquelas desventuradas com a política, elas devem colocar seus nomes para que a gente possa ter um exemplo antigo, quando a gente tinha um Plínio de Almeida, um Raimundo Lima. Então, pessoas que eram engajadas exatamente em promover todo o termo Grapiúna, não só de Itabuna, mas em benefício da coletividade. E naquela época, eles não recebiam nenhuma remuneração. Nenhuma remuneração. Eu acho que tinha que ter continuado Professor assim. Dourado. Quer dizer, pessoas que a gente guarda na lembrança porque trabalharam em benefício de uma coletividade sem pensar no que poderia ter em retribuição. A gente Esse tinha nome aqui, Cosme, na política de vereança, nomes que poderiam ser tranquilamente deputados estaduais, que eram homens capazes, né? Tinha representatividade, tinha bagagem. O Lima mesmo que você falou, né? Raimundo Lima era um homem de saber, né, rapaz? De notório saber. Notório saber jurídico, inclusive, então, é verdade. A gente vê, por exemplo, vamos completar 4 anos dessa gestão, não tem um projeto. Ninguém. Aliás, em 2021, eles assinaram um projeto encaminhado pelo Executivo, que era a questão da Zona Azul. E assinaram, e eles nem perceberam o que é que estavam assinando. Aí agora foi a intervenção do Executivo para suspender um dispositivo que majorava o valor da hora. Eles nem leram. São essas coisas que a gente não pode deixar ampassando. E ainda aumentaram os impostos aí, as taxas para os comerciantes, que já vivem uma situação difícil. Aquilo ali, segundo o que a gente fala, foi um erro material. Rapaz, é difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. Então, com pessoas qualificadas nesse setor do legislativo, aí pode sim analisar projetos, votar apoiando os projetos enviados pelo Executivo ou não, entendeu? Exato. Criar normas. Por exemplo, a gente pode ter um dispositivo que eu ainda não vi em município nenhum, nem o Estado, um dispositivo que obrigue o gestor a dar continuidade no serviço iniciado por aquele que saiu. Exatamente. Então, por exemplo, você vê Itabuna hoje, quantas obras que não tem tido... não foram terminadas, não foram concluídas. E não tem segmento, não tem continuidade do serviço. Entendeu? Aqui a gente tem, por exemplo, a UPA no São Caetano, foi abandonada. Tem uma obra ali no estádio Luiziana Filho, que seria um centro de recuperação. Também abandonado, né? Um outro próximo ao batalhão, 15º. Que seria o CREAD. Era para ser a UPA, depois mudaram para a CREAD, nem uma coisa nem outra, né? Certo. Então, a gente... aí, veja o que acontece. Com todo esse dinheiro lançado em construções que não foram dadas continuidade, e hoje o município se vê alugando prédios de terceiro para fazer... Pô, Cosme, você sabia que outro dia o arquiteto Walter Miranda, ele teve aqui no nosso programa, né, que ele já foi do CREA, hoje é da outra entidade, né, de arquitetos e engenheiros, e ele trouxe aqui um documento que ele mostra que Itabuna tem mais de 200 imóveis fechados. 240, né, abandonados. Aí você vê a incoerência, né? Incoerência. Além desses que estão abandonados, tem alguns até já invadidos, você tem o prédio da prefeitura no São Caetano, que hoje não tem mais nada ali, né? A não ser, acho que o gabinete... tem uma agência bancária, né? O resto está abandonado. E aí você vê prédios e mais prédios sendo alugados. Como é que você enxerga essa gestão? Olha, eu quero ainda... dar um depósito de confiança, no sentido de que é uma oportunidade que o itabunense tem de quebrar esse tabu, porque muita gente diz, não dá continuidade porque o gestor só tem 4 anos. Então, vamos tentar 8 anos. Se não der certo,
pelo menos essas Tentou, obras que né? foram iniciadas, a gente quer ver concluídas. Pois é. Então a gente tem que pensar nesse sentido de que eu posso até não gostar do gestor, posso até não ter muita intimidade com o gestor, mas o que eu quero é o bem da minha cidade. Eu quero ver o povo da minha cidade crescer junto com a cidade. E nós estamos caindo. Em declínio. Há muito tempo que Itabuna vem caindo. E olha que realmente o Augusto, né, como ele disse, o primeiro ano foi para arrumar a casa, né? É verdade. Quando ele conseguiu limpar o nome da cidade para tomar aquele empréstimo milionário que deve ajudar a cidade a se desenvolver, né? Que foram 260 milhões, fora a arrecadação que Itabuna já tem normalmente. O orçamento hoje é 1 bilhão e 500, né? Eu até me assustei esses dias aqui que eu entrevistei a pré-candidata a prefeita de Ilhéus, a professora Adélia Pinheiro, e eu acho, não sei se ela errou, mas ela, pelo que ela falou, o orçamento de Ilhéus está menor que de Itabuna. Eu achei estranho, porque Ilhéus tem porto, tem uma série de outras arrecadações, né? E Itabuna está com orçamento maior. Bem maior. Acredito até pela questão do petróleo, né? Com certeza. Inclusive, por exemplo, o que é que falta para Itabuna? Falta infraestrutura. Então, vamos ver agora com a adutora, que o executivo já sinalizou que está adquirindo por 35 milhões. Vamos puxar essa água, vamos atrair indústria. Tem a questão indústrias. dos reservatórios que o governador está fazendo, 20 milhões de litros. Então, isso aí... pode atrair novas indústrias. Novas indústrias. Então, o que está faltando é isso, é infraestrutura. Se dotar a cidade de infraestrutura e o povo começar a trabalhar, não é ficar esperando bolsa e esmola, que isso não leva ninguém para frente. Não vai levar ninguém para lugar nenhum. Então, atraindo indústria, botando o povo para trabalhar, a gente vai ter, obviamente, um crescimento ordenado, coerente, e buscar melhorar a educação, a saúde, que são os pontos cruciais, né? Para a população, né? É isso mesmo, Cosme. Eu concordo em parte com você. Eu acho que realmente a gente precisa de um novo projeto para a cidade, né? Como esse que está sendo feito aí. Inclusive o prefeito disse que ia lançar aí um edital para a ponte e o viaduto, mas eu não vi nada ainda, né? Existe um estudo. Essa questão daquela via que passa a Beira-Rio, passa aí lá na BR-101. Sim, a outra da Bananeira. Da Bananeira, aí passei lá na BR-101. E um viaduto ali na rotatória do São Caetano. E que seria também viável, seria uma ponte ligando a Mangabinha ao Banco Raso. Aí ficaria realmente... Agora, o ideal para isso aí, Cosme, tudo é projeto, né? Como você falou, a gente não teve Câmara de Vereadores para fazer esses projetos e tal. Seria o quê? Fazer um projeto de viabilidade urbana ali para tirar aquelas pessoas que invadiram a margem do rio. Tanto do lado da Mangabinha quanto do lado do Banco Raso. Mas isso não é de uma hora para outra, né, Cosme? Não. Inclusive, daquele lado ali da Bananeira, segundo o secretário Alcântara, todas as casas ali as pessoas já foram indenizadas. E realmente eu passei por lá, do lado do rio. Não tem mais casa. Não tem mais nenhum morador. As casas estão fechadas. Seria a oportunidade da pessoa já passar a patrol limpar e já começar a fazer alguma coisa, né? Porque senão daqui a pouco o nego constrói. Se retornar, aí vai ser mais difícil, vai ter que pagar de novo para tirar o pessoal. É verdade. E outra perspectiva nesse sentido de desenvolvimento, embora já é mais Ilhéus do que Itabuna, né? Essa duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna, que de qualquer forma beneficia todos nós, né? Porque todo mundo tem negócio lá e cá, e quem não tem negócio lá e cá ou não trabalha vai usar para passear, e a gente vai evitar também muitas mortes, muitos acidentes, né? Com certeza. Já até melhorou um pouco. Inclusive até para contemplar a Mata Atlântica, porque aquele lado de lá é uma coisa fantástico, linda, né? Quando eu estudava ainda na UESC, a gente via... Você estudou na FESP, na verdade. Eu estudei primeiro na FESP, né? Porque eu fiz Ciências Exatas, depois eu fiz Química. Ainda era FESP, Sônia Nazaré era o reitor. E isso foi em 1973 até 76. Aí em 91 foi que eu já entrei na UESC para fazer o curso de Direito. Em 91 eu fiz Direito lá na UESC. Verdade. Bom, Cosme, então vamos lá.
eu espero e acho, né, que essa Câmara vai ser renovada, muitos bons candidatos eu acho que vão poder entrar na Câmara. Claro que isso depende do eleitor, Do né? eleitor, claro. Agora nós temos um grande vício no eleitor, que é aquele vício do favor. Toma lá da cá, né? Olha, eu ainda vou mais além, não é nem um favor. É o eleitor que vende o voto. Esse aí, para mim, ele está vendendo a dignidade. Ele não está vendendo só o voto. Ele está destruindo a cidade. Porque no momento em que ele recebe o dinheiro pelo voto que ele vai depositar na urna eletrônica, ele está dizendo, ó, eu já recebi, não quero que você faça mais nada, nem por mim, nem por ninguém. É verdade. Entendeu? Então, se o povo tivesse essa consciência de que deveria receber o dinheiro daquele que está disponibilizando o dinheiro lá na mãozinha dele e votasse em outro, votasse em pessoas capacitadas que ele pudesse escolher à vontade, entendeu? Não precisa ser Cosme Reis, não precisa ser B, não precisa ser... Não, escolha pessoas que realmente estejam comprometidas com a cidade de Itabuna. E vamos que tenha fazer capacidade de fazer alguma coisa. Entendeu? É verdade. É isso que a gente precisa ver. E quem vende o voto, pronto, já vendeu a alma ao capeta. Agora, eu faço uma ressalva aqui, Cosme, né? Porque eu tenho até dito aqui que o eleitor de Itabuna, na minha opinião, ele sabe votar. Eu vou justificar por quê. Desde quando houve aqueles escândalos na Câmara lá atrás, de lá para cá, não se repete muito a Câmara, se renova muito, 50%, 60%, né? Tem se renovado bastante. E nessa última eleição, o eleitor tentou se aproximar daquele elemento ali da comunidade, né? Aí elegeu Pancadinha, elegeu um characeu que disse que resolvia e não resolveu nada, pelo contrário, foi encontrado na rua caído várias vezes, né? Enfim. Pessoas como essa que estavam ali na comunidade no dia a dia. Então o eleitor, ele tentou acertar, né? Quer dizer, ele pensou o quê? Ó, eu vou votar no cara que é do bairro, da comunidade, porque ele vai estar aqui todo dia, eu vou cobrar. Mas não foi isso que aconteceu, foi outra decepção, porque, né? em verdade, o eleitor não ia cobrar. O eleitor ia pedir os favores que estava acostumado a pedir. Né? Então, o que acontece? Enquanto o camarada estava lá pavimentando rua, jogando cimento, fazendo aquilo, beleza, ele não era nada, mas estava ali ajudando com o povo, arregaçando as mangas, trabalhando, fazendo pela coletividade. Ótimo. No momento em que ele ascende ao poder, esqueceu de fazer aquilo lá. É esse o momento de você voltar com o povo e estar ali em braços... Aumentar ainda mais. Você está entendendo? Que não é função do vereador. Não, mas já que ele conquistou o voto assim, né? Exato, entendeu? Então, só serviu para ele alcançar um degrau acima. Essas coisas que a gente tem que observar. Então, o eleitor, ele está mais esperto nesse sentido de ver assim, poxa, aqui o cara só aparece quando vem pedir as coisas para ele arregaça, vai puxar, vai empurrar carro, vai consertar aqui a mão. Você vai entender? Então tem essas coisas. É verdade. Mas você acredita que agora o eleitor, eu acredito que ele vai olhar com outros olhos, ele já não vai ver por essa perspectiva mais, né? Porque ele viu que não deu certo essa coisa da comunidade, né? Se eu tivesse o poder de fazer com que todas essas pessoas pudessem ter o discernimento de escolher o que realmente vai produzir para a coletividade, e vai ser assim, porque ninguém vem na testa espalhando, dizer que esse aqui é bom, aquele é ruim. Mas uma tentativa seria essa, de escolher pessoas capacitadas para que pudessem ocupar um cargo de legislador municipal. Porque aí sim a gente pode ter propostas em benefício do município de Itabuna. E é isso que a gente tem buscado. Porque eu poderia estar morando fora de Itabuna. Hoje mas eu quero ficar em Itabuna. Você está aposentado em 2 categorias, né? Está tranquilo. Não tem mais bebezinho em casa, né? Não, o mais novo está ali. O mais novo é aquele ali, né? Já está de cabelo branco. Já está de cabelo. Ô Cosme, você está em que partido? Estou no PSD. PSD de Otto Alencar. Fui convidado por Otto Alcântara, eu já tinha me apresentado a ele, ele vinha para cá, e eu gosto muito de Otto porque ele é um camarada que ele cuida bem da saúde. O que um médico humanista, né? Entendeu? O que você precisar na saúde e buscar através do Otto Alencar, ele vai
ser presente. Entendeu? Agora, se o cara for pedir, me dá um dinheiro, não vai descer, não. Não vá não, porque ele é linha dura, linha dura. Agora, o que você precisar para a saúde, Otton Alencar. Pronto, e por falar nisso, então, já que você está do lado de um senador, né, que é bem representativo para a Bahia, né, da base do governo Lula, do governo Jerônimo, né, do governo do Estado, e na saúde realmente ele tem um papel importante aqui na Bahia. O que é que você, como vereador, espera conseguir, né? Porque é aquela história, o seu papel é legislar, né? Fazer leis, fiscalizar o erário público, mas claro que com influência você consegue trazer alguma coisa, como emendas, como isso, como aquilo, né? Então, o que é que você diria ao eleitor que pode esperar no legislador Cosme Reis? Olha, o legislador Cosme Reis, ele vai buscar exatamente dentro dos princípios legais, sem onerar o município, todos os benefícios inerentes, principalmente na saúde. Por que na saúde? Porque a atenção básica nossa hoje é zero. É zero. Inclusive o gestor mandou reconstruir todos os postos de saúde. E aí, dotando esses postos de informatizando e colocando realmente pessoas capacitadas para que eles possam desenvolver um trabalho em benefício da saúde primária, aí sim, porque não temos médicos, só técnicos em enfermagem, os enfermeiros mais são ocupados lá em outras áreas. Precisamos, por exemplo, num posto médico desse, um fisioterapeuta para que ele atenda 2 vezes a comunidade, porque você fala 2 vezes na semana. Na semana, 2 vezes na semana para atender aquela comunidade, que a nossa cidade está envelhecendo. Então as pessoas idosas precisam de uma atenção bem melhor. E também, não só aparelhar, mas também todos os insumos ali naquela casa para atender a comunidade. E o que a gente não vê hoje, isso aí, entendeu? É verdade. Inclusive, eu tenho conversado aqui com o Dr. Mário Sérgio, que é professor de medicina, né? E ele está estabelecido hoje em Teixeira de Freitas, dá aula lá na Faculdade Federal, e ele é um médico de família. Eu acho que é um elemento que falta em Itabuna, hoje na saúde de Itabuna, né? Então ele vai num bairro que ele atende no posto médico, e ele ali sabe a vida de toda a comunidade daquele bairro. Ele conhece, né, o histórico, né, como se diz na linguagem médico, né? Ele tem um histórico ali de todas as pessoas. Então, ele acompanha aquilo no dia. Eu acho tão bonito esse trabalho, né? Isso a gente não tem aqui. E outra coisa, é o que está acabando também com a nossa cidade com relação à saúde. É o fato de a comunidade ficar sempre dependendo de uma regulação. Então, tudo hoje tem que passar pela regulação. O que não acontece lá em Teixeira, não acontece em Eunápolis, porque lá eles acabaram com esse negócio de regulação, a pessoa chegou, vai ser atendida. Então, o preceito normal é, chegou doente, tem um médico, tem que ser atendido. Tem que ser atendido. Então, para você regular, as pessoas morrem numa maca. É um absurdo porque isso. É brincadeira, você esperar uma regulação para ter um atendimento médico, enquanto às vezes até o médico está lá no quartinho dele dormindo e o povo morrendo. Não, e tem outra aqui, eu já fui lá e vi nos postos médicos, em alguns, o médico chega às vezes 7 horas da manhã, aí tem uma fila de 100 pessoas. Em 30 minutos ele consegue atender 100 pessoas. Agora, ele atendeu bem? Não atendeu. Ele pegou tá sentindo o problema da pessoa, prescreveu um remédio e mandou embora. Acabou. De pirona. Entendeu? Isso para mim é um absurdo. Absurdo. Agora aí fica aquela história. O médico diz que não recebe bem para ficar mais tempo, porque ele tem que ganhar mais dinheiro. E a prefeitura diz que paga e o médico é que não fica no horário. Mas isso é uma prática que não vem só nesse setor de medicina. Lembro-me ainda quando eu ensinava nas escolas particulares e na escola, no Colégio Estadual de Itabuna. Ora, a qualidade do ensino, quer na escola particular, quer na escola pública, tem que ser a mesma, porque você é o profissional. Você não tem que degradar a sua qualidade por conta
no ensino que você está Se prestando você aceitou aquele ao salário, Estado. né, você tem que fazer a Entendeu? sua parte. Mas a gente via colegas dizer assim, eu só dou aula de R$ 2 porque o Estado só me paga isso. É brincadeira, pelo amor de Deus. Eu ensinei na escola Nossa Senhora da Vitória, que para mim foi o melhor Ilhéus, padrão né? de qualidade de rapaz. ensino na região, que foi um grupo que dissidente da Piedade, Sim. na época, em 1980. E a professora Adélia, que foi reitora, foi minha aluna, que é rapaz? filha da dona do colégio, Adélia É? Carvalho. E Não que é sabia. casada com o Fausto Pinheiro, também foi aluno lá no Colégio Nacional da Vitória. O esposo de Adélia De foi seu Adélia. aluno, ele teve Não, até... de Adelinha, que a gente chamava de Adelinha. Fausto Pinheiro, que é casado com a Adélia. A filha, que hoje é pré-candidata. Os dois foram seus alunos. Os Né? alunos lá no Colégio Nossa Senhora da Vitória, que a mãe até hoje é diretora, Adélia Carvalho, casada com Hélio Carvalho. Vai ser então, bacana. era eu, Garrido, era a turma de Itabuna que dava aula lá. Excelentes professores. Excelente professor. Eu tive esse privilégio de estudar com vocês. Mas é isso. Então a gente tem que pensar na qualidade do profissional, que ele não pode diminuir a sua capacidade de ensinar porque está ensinando numa escola pública. Isso para mim é vergonhoso. Como um médico também ele tem que prestar. O médico ainda pior, porque lida com a vida, né? Exato. Lida com a vida do ser humano. Eu tenho um amigo que é médico, ele trabalhava no hospital de base. E hoje ele está em Camaquã, Dr. Rommel, cirurgião de primeira linha. Agora imagine o cara, ele chegar 8 horas da manhã, ficar até meia-noite sem sair do hospital. Perdemos esse médico Rapaz. porque ele foi para Camaquã, quando aqui a gente tinha um manancial de trabalho para aproveitá-lo, entendeu? Médicos iguais a esse a gente não vê mais hoje, né? Eu lembro uma vez que uma vizinha recebeu um tiro, uma bala perdida, e ele, depois já de ter quase 2 horas tentando salvar a vida, ele chorou, ele chegou chorando. Ele disse, Cosme, eu fiz de tudo para salvar a vida da sua amiga, mas não consegui. Isso é amor à profissão, né? Amor à profissão, entendeu? Eu acho isso bacana. Aí você falou há pouco que lá nos idos 70, né, o vereador não recebia salário. Eu acho que se tivesse continuado assim, o nível estava cada vez melhor. Porque só ia entrar quem realmente amasse a política e a sua cidade, né? E a cidade, com certeza. Porque hoje, rapaz, todo mundo quer ir para lá para resolver seus problemas financeiros. E outra coisa, viu? Tem muita gente que entra lá e ainda acha que o salário é pouco e mete a mão. Tem uma cidade agora em Minas Gerais que um advogado entrou na justiça para reduzir o salário dos vereadores de 10.800 para 1.700. Rapaz. A justiça concedeu. Mas eles recorreram, né? Não, recorre e derruba. Derruba, não tem jeito. E o cara que faz isso ainda corre risco. Olha, gente, a gente está conversando aqui com um professor, advogado, criminalista, Cosme Reis, uma pessoa super conceituada no município de Itabuna e na região, né? Porque o Cosme teve inúmeros alunos que hoje estão espalhados por aí tudo, né? Não só na região, mas até fora daí. Talvez até do Brasil. É isso, Cosme. Ô, Cosme, você já atualizou seu mail list aí? Porque agora você vai precisar desse pessoal para votar em você aí. Olha, o que eu sempre coloco, eu acho que o voto é livre. E a pessoa tem um livre-arbítrio. Claro. Mas você precisa trabalhar também, lembrar, olha, eu sou candidato. Isso eu aviso, eu coloquei meu nome, sou pré-candidato. Se achar bem por bem, né, vote. E meu pensamento é esse hoje, de tentar ver se o gestor dá continuidade ao que ele iniciou. Entendeu? Essa é a minha proposta. Isso não é difícil para você. Eu tenho certeza que na eleição de seu filho, há uns anos atrás, você contribuiu muito para a votação dele também. Eu andei com ele pra gente pedir voto pro pessoal, mas hoje, difícil, pra né? gente é mais difícil ainda você pedir. Pra você próprio, né?
complicado. Mas agora você vai ter ele como seu cabo eleitoral, né? Ele agora anda comigo, sabe? E na época ele foi bem votado, não foi, Cosme? Bem votado, ele teve 1.800 votos, quase 2.000 votos, né? Quase 2.000 votos. Eu tenho certeza que Cosme Reis será bem votado. Para isso, basta, Cosme, que você apareça para as pessoas que te conhecem, né? Porque hoje a mídia é muito pulverizada, né? Antigamente você ia no programa de televisão, a cidade quase toda te via e estava resolvido. Hoje não é bem assim, né? Exato. Hoje não existe nem aquele canal que, né, a gente sabe que era 60% de audiência. Hoje não é mais, não. 10%. Hoje, e olha lá, dependendo da cidade, né, e do horário. É verdade. Então você hoje tem que estar nas redes sociais, né? Em todos os lugares, para que aquelas pessoas vejam você e lembrem, olha, Cosme está aqui, é o nosso candidato, é o candidato, né? Tal. Isso é importante. Por isso que eu brinquei aqui do Meliche, não, né? Eu sei, mas é verdade. Mas é porque desde muito tempo, eu penso assim, eu acho que não custa nada você pedir, você expor, você, entendeu? Mas eu acho que você não deve obrigar, você não deve forçar o cara. Não, ninguém obriga ninguém. Candidato ótimo, excelente. Quando o cara fala um nome, poxa, um bom nome, tranquilo. A Câmara precisa desses nomes, entendeu? Eu não vou nunca desmerecer aquele que está escolhendo um colega meu que é pré-candidato. Corretíssimo, tá bem. Não, entendeu? Claro, um voto é livre, né? É isso. Eu nunca pedi um voto, nem para namorada quando eu tinha, nem para esposa, nem para nada. Não peço voto. Né? Se quiser votar naquele candidato, vote. Se não, vote no que quiser. Eu não peço. Porque isso. Você corre o risco até de ser enganado. Enganado, né? É verdade. A pessoa, você tanto insistir, a pessoa fala, tá bom, vou votar no seu candidato. Aí dá a boca para fora, né? Quando você virar as costas, ela já votou no outro. Já foi. Aí fica igual os candidatos que tem aí, que outro dia eu brincando com o Ramiro Aquino, né? Nosso amigo grande Ramiro Aquino, que está fazendo falta na televisão. Um abraço, viu, Ramiro? É verdade. Um abraço para você aí, que eu tenho certeza que está assistindo a gente aí, Ramiro. Ô, Ramiro, aí eu perguntei, Ramiro, eu estava começando, né, no rádio, eu era curioso, aí eu falei, Ramiro, esses candidatos que aparecem na pesquisa com -1 na intenção de voto, ele falou, esse é porque nem a mãe vota nele. Ramiro é uma grande figura, está fazendo falta, viu, Ramiro? Ele está com saudade de você. Bom, Cosme, então voltando à política aí, você hoje é o candidato do PSD, está na base do atual prefeito, então, do governador, né? Como é que você avalia a nossa política hoje, nacional, essa dicotomia, essa polarização, né? Você que está entrando agora na política diretamente, né? Porque até então você nunca foi candidato, né? Então estava ali tranquilo como eleitor. E agora, como é que você avalia isso? Olha, a nível nacional, a política é muito complexa porque basicamente hoje a gente vê o Supremo interferindo em tudo. Então, o gestor às vezes quer fazer uma coisa, mas é impedido porque aí é bloqueado lá com a liminar, com alguma coisa. E isso vem acontecendo no Brasil. Agora, você não acha, me perdoe, só um parênteses aqui, você não acha que o culpado disso são os próprios políticos? Porque, veja bem, eu também não concordo com o Supremo Tribunal legislar como está legislando. Mas você vê, o PSOL, os partidos da base do governo Lula, que se dizem democráticos, não respeitam decisões democráticas do Congresso Nacional, né? Então nós tivemos agora o marco regulatório sobre a questão indígena. O Congresso Nacional decidiu, aí eles entram no Supremo Tribunal pedindo para derrubar. Que democracia é essa? Como é que você acredita na democracia se você não respeita os elementos da democracia? A questão toda é o próprio legislador, o próprio Congresso Nacional não se dá o respeito. Também, né? Porque se o Congresso tivesse, por exemplo, os poderes são harmônicos e independentes. Se ele é independente, então está na Constituição Federal, vamos seguir a carta. Carta magna, né? A Carta Magna. Então, se a minha decisão for nesse sentido, eu não vou admitir que um outro poder venha interferir. No momento em que ele deixou interferir, por outras razões que até a população desconhece, porque a gente sabe que lá dentro 99,9% é preso. Com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, você acha que
eu sendo um congressista, eu iria votar a favor da prisão de um colega, porque teve uma opinião contrária ao o que o chefe do judiciário falou? Não. E que convenhamos, nem é o chefe, né? Nem é o chefe. Ainda que fosse, mas... Você está entendendo? Então jamais deixaria, então não. Aqui quem tem o poder de caçar sou eu, quem tem o poder de mandar prender sou eu. Pois é, tinha que se impor. Então, mas quando você tem presidente das duas casas que estão dependendo de favores lá do STF. Do STF, então eles aí vão... Inclusive, Cosme, né? Eu até comento sempre aqui, o Supremo Tribunal Federal, um modelo, né, copiado de outros países, né, inclusive da América do Norte, que o Brasil... Eu me lembro na formação da Constituinte, né? Ulisses Guimarães, você lembra, né? Na década de 80. Exato. Se deixou isso muito claro. O Supremo Tribunal era um órgão que não era nem a última instância da justiça, não. Ele era um órgão independente para analisar... Interpretar a Constituição Federal. Interpretar e resguardar a Constituição. Ou seja, no momento em que uma lei fosse feita fora da Constituição, ele podia ali barrar e falar, não, aqui está fora da Constituição. Uma ação direta de constitucionalidade. E hoje, o que é que acontece? O Supremo virou a terceira instância. Quando o STJ que é a terceira instância, né? Você como advogado... O STJ, ele tem a competência exatamente para, como é que se diz, as leis, regular as leis. Isso. Aí botaram lá o foro privilegiado. Então, os políticos, né, de Brasília têm o foro privilegiado, só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal. Bacana. Aí, agora, o Lula teve aquele problema lá com o Sérgio Moro, na Justiça de Curitiba. Aí, agora, mudaram de novo a lei, né? Aí, agora é o seguinte, o cara que for presidente, saiu da presidência, ele vai continuar sendo julgado pelo Supremo, para não cair mais na mão de Sérgio Moro. Vai ter que continuar com o foro privilegiado. Quer dizer, é uma esculhambação isso, né? Porque eu acho assim, se aqui é um país sério... Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, errou, tinha que ir para a justiça comum, né? E a justiça comum tinha que ter condições de ser célere para julgar rápido um processo e ele ter direito de recorrer em duas instâncias. Mas olha o que acontece hoje na justiça brasileira. A justiça brasileira hoje, ele nega vigência às leis federais, nega constantemente vigência às leis federais. E também eles não respeitam a Constituição. Então o que acontece? Se você imaginar de súmulas que existem, tanto no STJ quanto no STF, para não julgar um processo do cidadão comum, entendeu? Então tem súmula 691 do Supremo Tribunal Federal que diz que a supressão de instância quando você entra com habeas corpus direto no STJ para sem passar pelo Tribunal da Bahia. Rapaz. Mas no entanto você vê todos esses políticos, eles entram direto no STF e não há súmula 691, só a súmula 691 para os pobres miseráveis. Entendeu? Então você não tem acesso às decisões. Então é negar ao jurisdicionado o direito de ser julgado de forma igualitária. Não existe isso. Olha, o povo brasileiro é porque é um povo muito cordeiro, muito pacato, fica feliz com um copo de cerveja e tá tudo bem, né? Tapinha nas costas. Com tapinha nas costas. Porque se fosse um país mais sério, de gente, né, firme, já tinha mudado isso, gente. Porque assim... nós elegemos os políticos. Você hoje está aqui, é um cidadão comum, de bem, né? um renomado advogado, um renomado professor, mas vai para a política. No momento que você vai para a política, você passa a ser um servidor do povo. Né? Mas é o contrário. Aqui no Brasil, a cultura é que o cara que ganhou esse poder dado pelo povo, ele vira chefe do povo. Vira chefe. Vira chefe. É um absurdo isso, Cosme. Que mundo é esse, rapaz? Que país é esse que a gente vive e ninguém faz nada e fica todo mundo, né? Tá tudo bem. Porque, por exemplo, na Europa, o servidor público, ele está ali para atender e servir bem ao público. Exatamente. Já aqui no Brasil,
o servidor público, serviço do público. Do público. E o povo que não sirva a ele, não. É realmente uma realidade. Rapaz, isso tem que mudar um dia. E olha que nós estamos, né, somos um país hoje que evoluiu muitas coisas, mas nessa questão o Brasil deixa muito a desejar. Agora, Cosme, o que você acha que a Câmara de Vereadores pode fazer numa cidade como Itabuna para contribuir para o desenvolvimento dela? Você já falou aí de projetos para gerar emprego, né, e renda. Mas fora isso, o que mais? A nossa cidade é uma cidade que você vê despreparada na infraestrutura em geral, não é só água, né? É tudo. Nós não temos grandes obras, grandes avenidas, a questão aqui da mobilidade urbana é quase zero. Se é uma ciclovia, começa, não termina, né? Às vezes tem uma que termina, a gente não sabe se começou. É uns pedaços aqui, um pedaço ali. Não existe um planejamento. O que é que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Primeiro é que falta, neste momento, um grupo de fiscalização dos atos praticados pelo Executivo. Isso, que seria a Câmara, né? Certo? Então, ver na dotação orçamentária se realmente os valores estão sendo destinados para os propósitos que ali foram estabelecidos. Exato, porque quando faz o orçamento tem os propósitos ali, né? Então, essa é a função do vereador. E, sem onerar o município, criar exatamente leis ou qualquer evento que venha a beneficiar a população em todos os sentidos. E não é aquela só aumentar impostos para que a população fique amarrada, atrelada a eventos que não têm nenhuma função coletiva, que só vai atender a função pessoal. Então, o coletivo hoje está acima de tudo, na saúde, na educação e no desenvolvimento da cidade, na questão de infraestrutura, para que a cidade possa, então, criar objetivamente condições de trabalho para jovens, para que eles não saiam daqui de Itabuna, levar para Brusque, trabalhar lá em Santa Catarina, verdade, como o pessoal tem. A região toda está quase toda morando em Brusque. Entendeu? Por isso que deu o que deu aí agora, né? Diminuiu a população de Buerarema, Itabuna, né? Quando você vai ver, tem um bocado de jovem em Brusque, Santa Catarina. Fora os que foram para a conquista. Aí o pior, né? Que às vezes quando acontece o crime lá, a gente tem que sair daqui para ir defender lá, né? Você já teve esse caso já assim? Uns dois. Rapaz. Uns dois Itabunenses. É um problema, viu? E também teve muita gente que foi para Conquista, né? Conquista hoje é uma metrópole, né? Conquista, Feira de Santana. São as duas cidades mais desenvolvidas da Bahia. Do interior. E a Lagoinha está crescendo muito também, devido às fábricas de cerveja ali, né? Camaçari hoje está com quase 500 mil habitantes. Aí você tem lá no oeste Barreiras, que é uma, Barreiro, Eduardo. Estão desenvolvendo muito em função da incrível que pareça, a cidade mais organizada do estado da Bahia, Guanambi. Guanambi, exatamente. Mais organizada. Você não encontra em Guanambi uma casa sem reboco e sem as paredes não pintadas. São todas rebocadas e pintadas. Quando eu olho lá na minha sala, a cidade de Itabuna, lá de cima, do 14º... Você só vê tijolo. E a topografia aqui já não ajuda, né? Não ajuda em nada. Rapaz, é isso. É até isso, né, rapaz? A prefeitura poderia, através da sua Secretaria de Infraestrutura, lançar um plano diretor, um projeto, né? Para beneficiar aqueles moradores que rebocassem suas casas. E outra coisa, ainda protege a casa, porque o tijolo, com as chuvas e intempéries, ele vai desgastando, né? Porque vai filtrando. Vai filtrando água. Então, se você faz um reboco, você protege, impermeabiliza, né? Como diria minha avó, né? Água mole em pedra dura, tanto bate tem... um dia fura, é isso aí. É verdade. Olha, Cosme, eu realmente fico torcendo para que a Câmara de Vereadores de Itabuna tenha, né, pessoas com capacidade como você, né? Para que a gente tenha um nível alto na nossa Câmara, de pessoas que não estão ali interessadas em empregos, interessadas em troca de favores com o prefeito, mas sim de melhorar a sua cidade, sua comunidade, né? Fiscalizar realmente, como manda a lei. Não é perseguição, não, é fiscalizar, como você falou aí, ó, o orçamento foi dotado dessa forma, tem que ser
mantido dessa forma até o fim, a não ser que haja uma coisa extraordinária ali que precise ser alterado, né? Exato. Bom, não é Com toda certeza. cidade tem um orçamento de 1 bi e 1,5 bi, você falou, né? É. Então, é um orçamento que tem que ser bem fiscalizado por pessoas capazes, pessoas que entendam, né? Eu não queria nem tecer certos comentários aqui, mas infelizmente, rapaz, hoje a gente tem vereador aí que não consegue administrar nem a própria vida. Quanto mais é fiscalizar o município, né, Cléber? Complicado, muito complicado. Você já deu uma andada aí na periferia? Já... Ah, todo final de semana eu rodo aqui, Nova Ferrada, Fernando Gomes, Fonseca, Nova Califórnia. É bom, né, Cléber? O Cosme veio de perto ali, né? Os problemas da população. Rapaz, no Pedro Jerônimo mesmo, de vez em quando eu passo ali, eu fico olhando, tem umas ruas ali, umas ladeiras incríveis, rapaz. Que eu não sei nem se eu tenho coragem de subir ali. Não é que é medo de pessoa, não. Eu tenho medo de cair. Cair mesmo. Porque a ladeira, bem inclinada. A ladeira é muito inclinada, não passa carro. Os moradores fazem uma escadaria até um certo ponto, aí vem outra escada de outro lado. É esgoto a céu aberto correndo na rua. Rapaz, Itabuna ainda está muito precária, né, Cosme? Muito. São 96 bairros, né? Realmente, eu defendo até em parte aqui o prefeito, né? Porque é difícil você cuidar de 96 bairros em 4 anos, né? 4 anos não dá. Não dá, não dá. É por isso que essa proposta E ainda tem os empecilhos naturais da administração pública, que são as licitações, né? As burocracias internas. Então, você vai fazer uma obra no bairro, você tem que contratar uma construtora. Só o processo de licitação leva 6 meses. 6 meses. É brincadeira. Aí você multiplica isso por 90 bairros, como é que você faz em 4 anos? Muito difícil. É muito a não ser que fizesse uma licitação para todos os bairros de uma vez só. Se passar por cima da licitação... Aí vai para a cadeira. O Tribunal de Contas em cima. Agora mesmo o capitão Azevedo está aí, né, empipinado. Vai devolver R$534 mil ao erário público federal, né? Complicado. Complicado, né, Cosmo? E lá eles não perdoam. Não perdoa, não. Se não pagar, vai penhorar bens, Com certeza. E pode até dar outras consequências, né? Pode dar cilindrol. Dá cadeia? Rapaz. Negócio sério, viu? Negócio sério. Bom, Cosme, eu queria deixar aí o microfone da TVI para você deixar uma mensagem, né, para o eleitor. Em junho já praticamente começa a campanha, né? A convenção do seu partido é quando? Eu ainda nem... Deve ser no meado de junho, né? De junho, por aí. Então aí vai começar para valer sua campanha, né? E eu torço que você tenha mérito, tenha êxito, que você consiga vencer. E teremos mais, além de você, 20 vagas aí para serem mudadas e colocar gente nova aí, sangue novo. Com fé em Deus. Obrigado. Eu quero agradecer a TVI News, a você, Barbosa Filho, Obrigado. Pessoa que estimo muito, e dizer aos meus conterrâneos que o meu nome está à disposição, se for da vontade de Deus e deles, que ao ser escolhido eu vou provar que é possível você trabalhar para o bem da coletividade. E é esse o meu propósito. Eu não tenho interesse em bens pessoais. O que eu tinha de conquistar, eu conquistei ao longo de 40 anos de trabalho. Estou aposentado, mas continuo na ativa como advogado. E quero agora prestar esse serviço para a coletividade. Embora já tenha feito na área criminal muitos processos pro bono. Entendeu? Então, você não pessoas cobrou, que nem pessoas que não podiam pagar, não podiam pagar. E inclusive até quando eu cheguei num bairro, bairro São Pedro, aí um senhor me procurou, doutor Corner, ele disse, rapaz, quem é você? Aí ele, sou fulano de tal, eu digo, rapaz, não estou lembrando. Ele disse, rapaz, você não lembra? Foi o senhor que fez meu júri e não me cobrou nada. Eu digo, mas ali eu estava trabalhando exatamente com um que foi um professor meu, né, que era defensor público, que não recebia nada. Porque como defensor público... Ele era defensor público, mas um defensor público de coração, que ele queria ser defensor e foi defensor durante esse período todo e eu fiz estágio com ele. Foi? Entendeu?
Então... Mas você é uma pessoa humana mesmo, É porque todos são iguais. E esse país, viu, Cosme, saindo até um pouquinho da... Quer dizer, não é sair totalmente, porque isso é política, né? E é bom que as pessoas saibam disso, que tudo é política, né? Nosso país só tem direito à defesa, só tem direito à liberdade quem pode pagar bons advogados. Advogado, é verdade. Quem não pode pagar advogado morre na cadeia. Vocês vê falando aí, fulano de tal teve saidinha, não sei quem só cumpriu um terço da pena. Não é porque ele é bonzinho, não, é porque ele pôde pagar um bom advogado. Ou se não pagou, conseguiu de graça, como o Cosme falou aí, né? Um bom advogado. Porque sem um bom advogado, um advogado ruinzinho, ele não consegue dar liberdade a ninguém. Dilermano Mesquita foi o defensor sem nunca ter prestado. Dilermano, né? Sem nunca ter prestado concurso para isso, né? Quer dizer, ele fazia por amor. Por amor. Isso é bonito, né, Cosme? Bonito. Entendeu? Então, uma pessoa... Eu agradeço muito do que eu aprendi. Você fez isso você fez por amor, sem interesse nenhum. A gente tinha, por exemplo, Cosme Faria, de Salvador. Cosme Faria, né? Que era um rábula. Era um rábula. Nem era formado. Nem era formado. Raimundo Lima. Raimundo Lima era rábula também. E eu falei até há pouco aqui, né? Eles tinham notório saber. Então, essas coisas, bicho, é uma coisa que é grato demais a própria pessoa, você se sente bem com Deus. E assim, Deus, perdoe os meus pecados. Pelo menos, se não perdoar todos, mas reduz aqui um pouquinho, porque... Com certeza, e a profissão de advogado é uma profissão complicado, nobre. Mas é complicado, hoje em dia é complicado. Né, Cosme? Hoje é complicado. Por que, Cosme? Porque o advogado hoje, ele tem que... Saber pisar, né? Você fala o criminalista? Esse é o pior, pior. Mas os grandes problemas que têm ocorrido na área civil, que é a área privada. Na área privada você vê aí que muitos advogados, juízes, desembargadores, aí estão hora e meia sendo responsabilizados por atitudes não pensadas. Né? É verdade, e hoje também está se formando muito advogado, né, Cosme? Muito advogado. Aqui mesmo na nossa região, todo ano aí, acho que forma mais de, 100 advogados. Dá mais? 100 é só uma turma. É porque tem várias faculdades, né? Eu ensinei na Unime, quando tinha Unime ainda. Unime. Só na Unime a gente tinha o que lá? Era 4 turmas de direito. Olha aí. Cada turma com 60. Aí, tá vendo? Hoje você tem a FTC, né? O ESC. Tem a FTC, o ESC. Tem a... Que mudou, né? Agora é a Pitágora, né? Pitágora, tem várias faculdades. Várias faculdades. É isso aí. Agora é uma profissão nobre, é uma profissão bacana, né? E hoje também tem uma facilidade, né, de você trabalhar online, né? Online. Então isso ajuda muito. Cosme, boa sorte, viu? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a você, Barbosa, mais uma vez. Estamos aí à disposição. Tá certo. Então, olha, vocês aí, né, que ele já ajudou aí, vocês lembram, ele não lembra, né? Então agora é a hora de retribuir. Valeu, Cosme. Um abraço à sua família, viu? Obrigado. Conversamos com o professor, advogado, Dr. Cosme Reis, uma figura sensacional, né, uma pessoa humana. Falar das qualidades de Cosme aqui, a gente ia ficar aqui a tarde toda, então a noite toda, né? Então um abraço a Cosme. E tomara que ele tenha êxito aí, porque a Câmara de Itabuna merece pessoas de nível, né? Pessoas de qualidade aí. E eu espero que, igual você, tenha outros aí, né? Que ocupem essas cadeiras da Câmara de Vereadores de Itabuna, tá bom? Entendi. Valeu, Cosme. Olha, gente, já que a gente está falando em política, né? A Justiça acabou concedendo aí o direito de alguns veículos, né? E os grupos das redes sociais divulgarem aí as pesquisas, né? A última pesquisa que foi feita de intenção de votos. Essa pesquisa foi apresentada aí, um abraço, Cosme. Essa pesquisa foi apresentada aí no último final de semana e hoje eu estava ouvindo, né, pela manhã a Rádio Interativa FM e tive a oportunidade de ouvir a divulgação dessa pesquisa. Nessa pesquisa dá empate técnico, né, com a margem de erro de mais ou de menos de 4 pontos percentuais entre Pancadinha, com 28,5 e Augusto Castro com 24,5, né? Como a margem de erro é de 4 pontos percentuais, ele pode ir de
de 16 a, de 20, ele pode ir de 20 a 28, né? Então, por isso que considera aí a margem de erro, mas ainda tem 4 pontos de diferença. Entre Capitão Azevedo e o Isaac Neri também é um empate técnico com a diferença aí de pouco menos de 4 pontos percentuais, né? E aí também aparece o Chico França. Bom, eu não vou dar detalhes dessa pesquisa porque não fomos nós que encomendamos, né? Eu nem sei quem foi que pagou essa pesquisa, mas se chegar até as nossas mãos, a gente divulga com mais detalhes. O certo é o seguinte, na direita, a turma da direita, existe aí uma fala, né, de algumas lideranças, de alguns partidos que entendem que era melhor, para derrotar o atual prefeito, que é da esquerda, juntar os candidatos da direita. Só que os considerados da direita, né, que são Azevedo, Chico França e Isaac Neri, eles não querem se unir, eles não querem. Ninguém quer ser vice de ninguém, então já começa por aí. Se ninguém quer ser vice de ninguém, ninguém vai se juntar. Nem Isaac Neri, nem Azevedo, nem Chico França. E muito menos Pancadinha, que o partido dele é da base, né, do governo. Então, fica essa situação aí. Nessa divisão, né, você tem aí Pancadinha, Azevedo, Chico França, Isaac Neri. Do outro lado você tem Augusto Castro. Augusto leva melhor, porque ele junta todos os votos da esquerda, porque todos os partidos considerados de esquerda, né, pesados, o PCdoB, o PV, né, o PSD, PDT, tá todo mundo, PDT não, o PDT tá com o Félix Mendonça, né, tá do lado de cá com Isaac Neri. Mas do lado de lá tá todo mundo, inclusive o Partido da Igreja Universal, que é o PRB. Então, essa base aí que está com Augusto Castro está unida. Eles não têm candidatos para dividirem os votos. Dessa forma, Augusto Castro, com 25, 27 ou 28 que seja, né, até as eleições, se ele chegar a esse número, ele pode derrotar todos os outros candidatos que vão separar essa votação aí. Porque todo esse quadro que a gente está vendo aí, essa pesquisa está sendo divulgada agora, em 6 meses tudo pode mudar. Ah, mas o que é que vai acontecer para mudar? Não sei, mas pode acontecer um fato novo. Na política é assim, as coisas elas não são definitivas. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, um candidato pode brigar com outro, um candidato pode fazer algo ali e ser tirado da disputa, um candidato pode ser preso, um candidato, sei lá, tanta coisa pode acontecer até as eleições, né? Então não chegamos nem à convenção ainda falta um pouco mais de uma semana aí para as convenções. Então, depois das convenções, as coisas começam a se arrumar. E aí a gente vai medir mesmo a força desse candidato e vai ver quem tem água para beber na fonte. E várias nuances podem ser analisadas numa pesquisa. Então, as pesquisas qualitativas que virão lá na frente, os candidatos devem fazer, elas vão dizer o seguinte: o Pancadinha, ele tem mais água para passar por debaixo dessa ponte, ou ele vai ficar parado aí nos 28%? As pessoas que votam em Pancadinha, quantas dessas pessoas podem mudar seu voto por algum motivo? Né? X% pode migrar de Pancadinha para outro candidato. Qual é a rejeição de Pancadinha e por que ele tem a rejeição? Enfim, eu estou dando aqui uma suposição, né? A mesma coisa acontece com o Augusto Castro. Augusto pode crescer? Pode. Se ele conseguir fazer em 3 meses o que ele não fez até agora e lançar obras aí, como ele está dizendo que vai lançar, viadutos, ponte, obras grandes, estruturantes, o eleitor já vai ver com outros olhos. Porque o eleitor de Itabuna, ele pensa assim, olha, só teve um prefeito aqui que fazia obras grandes, obras estruturantes. Não era praça e jardim, não era pintar meio-fio, né? Fez o hospital de base, fez o viaduto, fez isso, fez aquilo. Então, era Fernando Gomes, o saudoso Fernando Gomes, né? Agora não tem mais Fernando Gomes. Se o Augusto conseguir começar uma obra impactante como essa que ele está dizendo aí, um viaduto, uma ponte, ele vai impactar o eleitor. O eleitor passará a ver ele como um segundo Fernando. Olha, esse cara vai trazer grandes obras para a gente. Então, tudo pode mudar, né?
O Isaac Neri pode crescer. Chico França. Chico França não está bom de oratória ainda, né? Mas se o Bolsonaro vier em Itabuna e botar ele em cima de um carro e sair pelas ruas aí, né? Ele pode ganhar. Porque a eleição polarizaria, aí o Pancadinha sai até do palanque da disputa, né? E aí fica polarizado. De um lado Augusto, PT, aí esquece o partido de Augusto. Polarizou, Augusto esquece que ele é PSD. Ele passa a representar o PT. E do outro lado, o Chico França representando o PL, que é o partido de Bolsonaro. Aí a polarização do Brasil vem para Itabuna. E aí os dois ficam na briga, Pancadinha vai para terceiro. Né? Azevedo cai mais ainda e o Isaac cai também. Então esse é o quadro político hoje de Itabuna. Tudo pode acontecer. Ou até mesmo nada pode acontecer e chegar o dia da eleição do jeito que está aí. Mas, como eu já conheço um pouquinho o processo das eleições aqui na cidade, já tive a oportunidade de participar de 5 delas diretamente, eu acho que muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer e esse quadro não vai ser o mesmo daqui até as eleições. Pode escrever aí o que eu estou falando, tá bom? Bom, falado isso, né, sobre as eleições e sobre essa pesquisa aí que foi divulgada, daqui a pouquinho a gente vai falar mais aqui de política, né? Porque a situação do capitão Azevedo, como disse aqui o advogado Cosme Reis, é preocupante. Ele tem que devolver esse montante aí, que é 500 e poucos mil. O prazo foi dado aí pela justiça, né? E ele não pode vacilar. Porque se vacilar, ele pode até sair da disputa, né? Por força maior, né? Força da justiça. Então vamos ver o que vai acontecer. Tem a previsão do tempo aí, gente? Não tem, né? Então agora a gente vai mostrar para você. Nós fizemos uma entrevista aqui sexta-feira com o ex-ministro, ex-deputado, já foi de vários partidos no Brasil, né? Inclusive Partido Lícito da Mata, né? Já foi do PCdoB, foi um membro forte, marcante no PCdoB, Aldo Rebelo, né? E ele, inclusive, foi quem estabeleceu o marco aí da economia verde no Brasil, né? Marco ecológico. Foi ministro do governo Lula, foi ministro do governo Dilma e bateu um papo com o Kleber aqui no programa na sexta-feira. Mas teve muita gente que não viu, a entrevista foi mais cedo, né? Então muita gente não viu. Aí, a pedido, a gente vai agora reprisar aí um pedaço, né, um trecho dessa entrevista com o ministro Aldo Rebelo. Veja aí. Ok, e agora nesse bloco nós estamos aqui com a presença do Kleber Isaac, do quadro Economia Verde, e hoje a gente traz um convidado especial, diretamente de São Paulo, o ministro, ex-ministro, né, Aldo Rebelo, uma figura muito conhecida em todo o Brasil, não é isso, Kleber? Referência na área de sustentabilidade, foi relator do Código Florestal, que agora está sendo muito colocado pelas questões climáticas, né? Uhum. Então, está sendo muito... acho que o Código Florestal é o que mais está se valendo agora, né, nos hashtags. Então vamos lá, vamos saudar aqui o nosso ex-ministro Aldo Rebelo, atual secretário de Relações Exteriores em São Paulo. Ministro, um prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é meu e muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então vamos lá, Kleber. Primeira pergunta aí para o Aldo Rebelo. Ministro, o senhor ocupa hoje secretário, mas eu até falei em off, aqui no Nordeste a gente tem esse costume por respeito e pelo belo trabalho que o senhor fez na época do governo. O ministro, na área ambiental, o senhor é sempre lembrado pelo Código Florestal. Passado todo esse período, mais de uma década do Código Florestal, como é que o senhor vê essa implantação, a execução, o que aconteceu nesse período, vamos falar de década, desde a relatoria que o senhor participou? Foi no rumo que o senhor imaginava? Como é que foi esses desvios? Cabe destacar, em primeiro lugar, que o Brasil dispõe
da mais rigorosa, da mais dura, da mais exigente legislação florestal de todo o mundo. Não há nada parecido no mundo com o que o Brasil tem no seu Código Florestal, de proteção do meio ambiente, de proteção das florestas, de exigências para a agricultura, para a pecuária. Então, o Brasil pode dizer que tem o Código Florestal mais exigente, mais rigoroso e mais protetor do meio ambiente do mundo. Só que essa temática do meio ambiente envolve não apenas a proteção da natureza, envolve interesses econômicos, interesses comerciais, concorrência na área da agricultura, da pecuária. Para um fazendeiro americano, por exemplo, o mundo ideal seria que todas as fazendas ficassem nos Estados Unidos e todas as florestas ficassem no Brasil. Esse seria o mundo ideal. Mas aqui no Brasil nem sempre nós compreendemos dessa forma. Então o Brasil tem o ônus de ter a lei mais rigorosa do mundo, mas não tem o bônus de ter esse reconhecimento nem no Brasil e nem no mundo. Nós protegemos o meio ambiente, 80% da área de uma propriedade na Amazônia é destinada à proteção do meio ambiente, quando na Europa e nos Estados Unidos não há nenhuma exigência desse tipo, e nós carregamos naturalmente o peso dessa norma, dessa lei, e respondemos por isso, e acho que o Brasil dá a sua contribuição, de fato, à proteção das florestas, com o seu Código Florestal rigoroso, como é o caso daquele que eu relatei nos idos de 2009 e 2010. Tem muita especulação hoje, até pela comoção. Existe na área ambiental, às vezes, o lado emocional e não o racional atuando na formação da opinião pública. A gente vive um momento de talvez a maior comoção sobre um desastre climático, que foi agora, obviamente, no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor percebe as pessoas que falam sobre enrijecimento da questão ambiental, ou mais burocracia, mais normatização, como se fosse isso uma solução para se prever, se não ocorrer mais acidentes climáticos? Como é que o senhor percebe isso? Olha, as tragédias que acontecem no mundo por causa do clima não tem relação com a situação brasileira. Ou seja, o país que mais tem vegetação nativa no mundo é o Brasil, não é a Europa, não são os Estados Unidos. Então, as tragédias, se fosse por causa das florestas, elas teriam que ocorrer nesses países e não no Brasil. 95% do estado do Amazonas, por exemplo, que tem 1.500.000 quilômetros quadrados, está coberto de floresta. Tem mais floresta no estado do Amazonas do que se você somar toda a área de países como França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Suíça, Bélgica. Ou seja, o Brasil tem as maiores reservas de floresta tropical do mundo. E muitas vezes, o que se atribui ao clima, na verdade, deveria ser atribuído à imprevidência dos homens, dos governantes, que não elaboram e nem constroem as obras de prevenção dessas catástrofes. Você vai na Europa, muitas cidades, na beira dos rios, pendurada nos morros, naquelas áreas montanhosas, dos Alpes principalmente. Por que é que não acontece a tragédia? Porque as obras de engenharia, de prevenção, foram realizadas e as pessoas estão protegidas. O problema é que no Brasil essas obras não foram feitas e fica a população exposta ao risco dessas catástrofes naturais, como a que aconteceu agora no Rio Grande do Sul.
Ministro, nós tivemos recentemente também um episódio em Alagoas, né? Sua terra natal, salvo engano, e lá houve um afundamento, né, do terreno, o terreno cedeu, em função da extração de minérios, né? Como é que o senhor vê isso, né? Depois de tanto tempo acontecer isso no estado de Alagoas? O que aconteceu em Alagoas foi resultado da ignorância ou da imprevidência. Por quê? Porque a atividade de mineração foi realizada em uma área onde havia e há uma falha geológica, que talvez os geólogos ou os sismógrafos não tenham percebido, não tenham localizado, e com essa falha geológica, quando a mina foi construída para extrair lá o salgema para a indústria química lá de Alagoas, o terreno cedeu. Mas o terreno cedeu porque havia essa falha geológica que não tinha sido localizada. A mina aconteceria normalmente se não houvesse a falha geológica que não foi considerada, provavelmente porque não foi reconhecida, porque não havia uma pesquisa, porque não fizeram o trabalho de prospecção para localizar possíveis falhas no terreno, como havia esse caso em Maceió. Aí resultou não numa tragédia humana, porque as pessoas foram deslocadas da área de risco, mas num prejuízo muito grande, principalmente das pessoas que tinham suas casas, suas moradias nessa região, que é uma parte mais ao norte e não é propriamente na praia, no litoral da cidade de Maceió. É mais numa região que envolve os bairros onde essas minas foram cavadas. Estão lá no processo de indenização, de reconhecimento desses prejuízos, mas o que eu sei é que o problema surgiu exatamente pela desinformação dos que cavaram essas minas e desconheciam a existência dessa falha geológica que resultou no afundamento do terreno onde a mina foi construída. Ministro, o senhor acaba de lançar o livro Amazônia, A Maldição das Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Fala um pouco do livro. O livro, na verdade, ele é o resultado de um grande número de anos de pesquisa e de leitura sobre a Amazônia. É o que eu fiz durante esse período. E eu sei que as pessoas hoje têm uma grande curiosidade, porque a Amazônia está no centro do debate mundial sobre o clima. Entrou essa agenda do Brasil pelos encontros e pelas conferências da ONU, e eu resolvi escrever esse livro, propus a uma editora que aceitou. Passei no ano passado 4 meses na Amazônia, estudando, pesquisando, entrevistando pessoas, visitando universidades, centros de pesquisa. E o livro procura alcançar praticamente 4 objetivos. O primeiro objetivo do livro é demonstrar que há, de fato, uma cobiça sobre a Amazônia desde o período colonial, quando o Império Colonial Português, o Império Colonial Espanhol, o inglês, o britânico, o holandês, o francês, cobiçavam a Amazônia. Todos esses impérios coloniais desejavam se apropriar do vale do rio Amazonas. Então eu conto essa história via personagens e episódios, começando lá desde o Orellana, que foi o primeiro europeu a descer o rio Amazonas. Ele era um espanhol que saiu lá do Peru e desceu o rio Amazonas até a Foz, e depois eu saio contando os personagens dos episódios dessa cobiça. O segundo objetivo do livro é demonstrar que a Amazônia é a região mais rica do planeta, é a região que tem a maior floresta tropical do mundo, é a região que tem a maior fronteira mineral do mundo, é a região que tem
a maior reserva de biodiversidade do mundo, é a região que tem a maior reserva de água doce do mundo. Então, o segundo objetivo é demonstrar que a Amazônia é, de fato, a região mais rica do planeta. O terceiro objetivo é demonstrar que a Amazônia é a região mais desigual em relação ao Brasil, onde estão os maiores índices de mortalidade infantil, de analfabetismo, de doenças infecciosas, pioradores, de saneamento básico, água tratada, luz elétrica. E é por essa razão que é preciso abordar a questão da desigualdade e de demonstrar que a política do governo é um fracasso, porque você tem as pessoas mais pobres do Brasil e, entre os mais pobres, os indígenas da Amazônia vivendo na região mais rica do país. O quarto objetivo é o de demonstrar que é possível combinar desenvolvimento e meio ambiente. Nós precisamos ter um projeto para a Amazônia que proteja a natureza, mas que também permita que os 30 milhões de brasileiros que lá vivem tenham direito ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento científico, tecnológico, à agricultura, à pecuária, à mineração, tudo isso com responsabilidade ambiental e social, mas garantindo o direito ao desenvolvimento da região. Ô, ministro, eu vou pedir só um favorzinho antes da gente encerrar. O senhor corrigir um pouco a câmera aí que está cortando na sua testa aí. Ah, tá bom. Aí melhorou. Bom, Kleber, tem mais uma pergunta aí? Muito conteúdo, a gente poderia ficar o dia inteiro o dia aqui, todo. Um homem que foi ministro da Defesa, ministro do Esporte, líder do governo, relator do Código Florestal. Escritor, jornalista. Deputado federal só por fazer uma vários provocação, partidos. que eu acompanho bastante ele nas redes sociais e já conheço. Sempre a gente vê falar sobre o quinto movimento, ministro. Que o senhor fala e tem um livro, o quinto movimento, e se o senhor puder resumir e deixar uma curiosidade para o próximo, se o senhor puder, num segundo momento aí. Rapaz, mas, eu tinha até outras perguntas aí para fazer para ele. Olha, o quinto movimento é esse livro aqui, certo? Esse livro que eu escrevi durante 2021 e que é o resultado das minhas experiências, das minhas convicções. Eu traço um panorama da história do Brasil, que eu divido a história do Brasil em 4 movimentos, ou 4 períodos: o da construção da base física, que é o território, depois o da independência, depois o da consolidação da independência e da unidade do país, depois o da construção material, econômica do Brasil. É um pouco uma biografia do Brasil. Esse são os 4 movimentos. O quinto movimento é o que nós precisamos fazer agora: retomar a construção inacabada do Brasil com um projeto nacional de desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, educacional, diplomático, cultural, militar, agrícola. Todas essas agendas estão tratadas no livro. E eu chamo de quinto movimento porque nós já fizemos os 4, o da independência, o da consolidação do território, da independência, da consolidação da unidade do país, da construção material e econômica do país, e agora o quinto movimento, que é a retomada dessa construção que foi interrompida porque o país se desorientou. O país passou a ser dividido de forma artificial entre esquerda e direita, entre preto e branco, homem e mulher, norte e nordeste, sul e sudeste. Ou seja, tudo errado. O Brasil precisa voltar a ter aquilo que no passado foi chamado de os objetivos nacionais permanentes. Quais são os objetivos nacionais permanentes do Brasil? Que podem unir o trabalhador, o empresário, a classe média, a dona de casa, o investidor, o estudante, o acadêmico. Nós precisamos de um projeto nacional que dê ao Brasil esperança. É isso que trata o livro O Quinto Movimento. Eu consegui aqui o exemplar para mostrar aqui que é esse livro da Amazônia, tá
certo? Esse livro aqui está publicado em 4 idiomas, em português, em francês, inglês e espanhol, e foi lançado aqui em São Paulo, já foi lançado em Brasília, vai ser lançado em Curitiba, no Rio de Janeiro, e quem sabe, breve estaremos também na Bahia. Ok. Para encerrarmos, eu queria, não podia deixar de fazer essa pergunta política, né? Uma pessoa que já foi de dentro do governo, fez parte do governo da esquerda, já militou em partidos como PDT, PCdoB, MDB. Qual a avaliação que o senhor faz no atual momento, no atual estágio desse governo Lula, né? Que é o terceiro Lula. Qual a avaliação sua? É uma avaliação muito pessimista em relação ao desempenho do governo. Eu fui o primeiro líder do governo do presidente Lula, quando ele ganhou a eleição. Eu fui o primeiro ministro da coordenação política do governo dele. Eu fui presidente da Câmara quando ele era presidente da República. E depois ocupei mais 3 ministérios no governo da presidente Lula. Eu acho que o Lula que presidiu o Brasil nos anos 2000 não é o mesmo. O presidente Lula é um homem, às vezes, atormentado por problemas que ninguém sabe localizar direito quais são. É um homem que tem tido dificuldade em relação com a política, com o Congresso. O governo dele está sempre em conflito com a Câmara, com o Senado, por uma razão ou por outra. O governo tem uma agenda de confronto com a principal atividade econômica do país, que é a agroindústria. Os ministros atacam a agricultura, a pecuária, a agroindústria. O governo desperdiça a chance de usar os recursos da Amazônia para a retomada do desenvolvimento. Então, é um governo com muita dificuldade. Agora, no Rio Grande do Sul, ao invés de adotar uma posição de pacificar o Rio Grande do Sul, nomeia praticamente um interventor em cima do governador do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, na prática, vai ter 2 governos. O governo que é o exercido pelo governador eleito pela população do Rio Grande do Sul, e agora o governo que é de intervenção do governo federal, que é para onde vão os recursos. Não vai para o governador, vai para esse ministério que é praticamente uma intervenção. Então, eu não reconheço no presidente Lula a habilidade, a capacidade de compor amplamente, de convidar o Roberto Rodrigues, que era um homem da agricultura de São Paulo, para ser ministro da agricultura, ou o Luiz Furlan, que era um homem da Fiesp, da indústria de São Paulo, para ser ministro da indústria e comércio. Eu, que era de um partido aliado, mas não era do PT, para ser o coordenador político, o ministro da coordenação política. Tudo isso foi possível. Eu não vejo mais essa situação hoje. Eu acho que é um governo assim que se alimenta dessa polarização, desse confronto que dividiu o Brasil entre esquerda e direita, preto e branco, azul e encarnado, e que não vai nos levar a lugar nenhum. Eu lembro que no livro de história se registra que o Dom Pedro II, quando queria governar um Estado que estava muito dividido, ele não escolhia alguém do Estado, porque não queria escolher alguém de um lado, do conservador ou do liberal. Ele mandava alguém de outro Estado para tentar encontrar um caminho de conciliação. Eu não vejo esse esforço de conciliação, de composição, de forças heterogêneas no atual governo. Acho que isso é um erro que o governo vai pagar, mas infelizmente o Brasil também vai sofrer por essa causa. Aula de história, de geografia, de política. Espero que o senhor venha na Bahia possa visitar a gente pessoalmente e a gente tenha outras pautas aí com esse... Que o senhor nos dê outras oportunidades aí de bater um papo aqui com a gente, mesmo que seja online, né, à distância, já que o senhor exerce uma pasta aí em São Paulo, nessa capital tão importante, né? E a gente possa voltar a falar de política aí, tá certo? Estarei à disposição. Um grande abraço e reafirmo aqui o meu apreço por essa terra gloriosa e querida que é a nossa Bahia. Muito obrigado. Um abraço. Tá aí, Kleber, uma conversa boa, né, com ex-ministro, ex-deputado. Né? Convicção, você pode concordar ou discordar do ministro Aldo, secretário Aldo,
mas você tem que falar assim, é um homem de convicções e de patriotismo. É um nacionalista legítimo, como poucos da atualidade. Verdade. Bom, daqui a pouco então o Kleber volta aí, né, Kleber? Tem mais pauta aí hoje, não tem, do Economia Verde? Tem mais bate-papo aí sobre literatura, economia criativa. Então aqui na TV de volta aí forte. Tá aí, gente. Essa conversa foi na última sexta-feira aqui no programa ao vivo, né? E como foi mais cedo, né? Algumas pessoas não assistiram, a gente reprisou hoje aí essa entrevista bacana com o ministro Aldo Rebelo, atual secretário no governo do Nunes, lá na Prefeitura de São Paulo, onde ele exerce aí o papel de secretário de Relações Internacionais, né? Bom, ao destaque aqui do Jornal à Tarde de hoje, vamos lá. Confederação Brasileira de Futebol anuncia que vai usar as datas FIFAs, ou seja, quando a seleção brasileira estiver jogando, o futebol brasileiro não vai parar mais, porque senão não tem data para terminar, né? Então vai recuperar aí essas 3 rodadas praticamente atrasadas aí do campeonato. E por falar em futebol, nós tivemos ontem, né, a decisão das semifinais da Copa do Nordeste. O Bahia pagou mais um vexame na Fonte Nova e foi eliminado pelo CRB de Alagoas, né? CRB que nem da Série A né? Não está nem na Série A. Então foi um vexame, a torcida ficou revoltada porque o Bahia não soube fazer gols. O Bahia jogou bem, mas não conseguiu marcar gols, né? Perdeu muitas oportunidades de liquidar a partida. Parecia, né, que os jogadores do Bahia não queriam se classificar para a final da Copa do Nordeste. Bom, em confronto histórico, né, diz aqui o Jornal à Tarde, de amplo domínio do tricolor baiano, o duelo entre Bahia e CRB tomou rumos incomuns na noite de domingo ontem na Arena Fonte Nova. Isso porque, ao ser eliminado nos pênaltis para a equipe alagoana, uma marca que já durava mais de 27 anos, né, foi quebrada. Ou seja, o Bahia não perdia dentro de casa um jogo para um time alagoano há 27 anos. O esquadrão nunca havia sido eliminado pelo CRB em toda a história do confronto. Com a partida de ontem, no total as equipes já se enfrentaram em decisões mata-mata 4 vezes na história, sendo que a eliminação ontem foi a primeira negativa do Bahia. Tem um vídeo aqui que mostra, inclusive, né, como foi o jogo de ontem na Fonte Nova. Os outros duelos ocorreram em 97, 2019, 21 e todos foram válidos pela Copa do Nordeste e também Copa do Brasil. E o tricolor de aço, né, o baiano, sempre levou a melhor, eliminando os regatianos nas 3 oportunidades. Então tá aí alguns lances de ontem, né, da partida Bahia 0, CRB também 0. O CRB está jogando de branco aí, o Bahia, né, com o seu uniforme tricolor. Everaldo ontem não jogou a partida, né? A gente já tinha falado aqui. E perdeu muitas oportunidades. Infelizmente, né? Após a partida, o time do CRB fez festa na Arena Fonte Nova. Após eliminar o Bahia, né? Eles comemoraram muito nos vestiários do estádio da Fonte Nova. Foi uma festa sem tamanho, né? E sem hora para acabar. E nós tivemos ontem também a outra partida, né, das semifinais, que foi aí a equipe do Fortaleza goleando o time do Sport Recife, né? O Sport Recife, coloca aí os gols do Fortaleza. Melhor do que ficar olhando para mim, né? Vamos botar os gols aí. Fortaleza goleou, sem piedade, no primeiro tempo, viu, gente? O jogo Fortaleza Sport acabou no primeiro tempo de jogo. Essa é a realidade. Nem chegou a ter o segundo tempo praticamente, porque tudo aconteceu no primeiro tempo. A goleada aí histórica em cima do Sport. O Sport veio para um momento difícil, né? Inclusive a última partida que essas duas equipes jogaram aí nesse estádio acabou em tragédia, né? Porque ao sair desse estádio, o Fortaleza tinha sido agredido pela torcida do Sport.
Foi um atentado, o ônibus foi depredrado e muitos jogadores se machucaram feio. E ontem parece que o Fortaleza foi à forra lá em Recife. Parece que foi lá só para se vingar mesmo e deu uma tremenda goleada. E a notícia também desse jogo é que depois desse jogo, a torcida do Fortaleza comemorou a eliminação do Bahia. Parece que a torcida do Fortaleza não queria pegar o Bahia na final, né? Então foi um carnaval lá para a torcida do Fortaleza. Eles comemoraram a derrota do Bahia, ou seja, a eliminação do Bahia nas finais da Copa do Nordeste. Então agora o título vai ser disputado aí entre o Fortaleza e o CRB, né? Essas duas equipes vão disputar aí a Copa do Nordeste. O Fortaleza já tem títulos, né, da Copa do Nordeste, inclusive, se não me engano, o último, né, o penúltimo, o último, um foi do Bahia, o outro foi deles, né? Acho que foi o último. Então eles podem vir a disputar o bicampeonato aí da Copa do Nordeste. E o CRB, né, seria um título inédito para essa nova fase da Copa do Nordeste, que começou ali nos anos 2000, né? O CRB ainda não ganhou um título, então seria uma oportunidade agora de ganhar o título, o time do CRB. Você está vendo aí os melhores momentos da goleada, 4 para o Fortaleza, né? 0 para o Sport de Recife. Eu tenho vários amigos que torcem para o Sport, né? São pernambucanos, moram lá em Recife, torcem pelo Sport. Os dois Fábios, né? O Fabinho e o Fábio, os dois torcem pelo Sport. Eu acho que o Roberto José também, que é pernambucano, se não me engano, ele torce aqui na Bahia, é Vitória, né? Lá ele é Sport. E tem também o Andreve Lima. O Andreve é torcedor do Sport, né? Tem também o ex-policial agora aposentado, né, do Bombeiro, que é torcedor do Náutico. Esse é do Náutico. Agora do Sport é o Andreve, o Roberto José, o Fábio Silva, trabalhou na Globo, inclusive agora está na TV Jornal lá em Recife, e tem também o outro Fábio, torcedores do Sport. O que eu me lembro assim são esses 4, mas eu acho que tem mais, viu? Tem mais gente aí que torce pro Sport. O Sport não está numa fase boa não, viu? Vamos lá, vamos continuar aqui com os destaques para o Jornal à Tarde de hoje. Padre é denunciado pela segunda vez por importunação sexual. Está aqui na capa do Jornal à Tarde. Anitta será tema de exposição cultural do Museu da Língua Portuguesa. É mesmo, rapaz? Olha só. Teto de juros do consignado do INSS vai cair para 1,66% ao mês. Léo do Estaca Zero. Filhos de Jorge e Jeane Lima agitam o ensaio junino. A Vale do Rio Doce abre vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade. Olha que bacana, viu? E a Vale paga bem, hein? Polícia Federal coloca prazo para concluir inquérito com Bolsonaro. E estudante da rede estadual visita a MEB nesta terça-feira amanhã. Opa, tem mais aqui, viu? Bahia alcança 73 mil sócios após um dia da eliminação na Copa do Nordeste. Olha só, está chegando perto dos 100 mil sócios, hein, o time do Bahia. Rodrigo Faro e a esposa são acusados de corrupção na Itália. Entenda por quê. Veja aí no Jornal à Tarde. E lá eles podem ser presos, hein, por esse crime de corrupção. Morre Gustavo Millen, ex-guitarrista do Camisa de Vênus. Tem uma foto aqui do filho dele também fazendo uma homenagem ao pai. Basquete, Vitória encara o Santos lá fora, né? Vai jogar lá em Salvador e vai buscar a classificação valendo uma vaga, né? A segunda partida melhor de 3 será hoje, segunda-feira. Gedel Vieira Lima comemora. Vírus, entre aspas, né? Vírus política e atingido aí o filho de Luiz Eduardo, o saudoso Luiz Eduardo Magalhães. O filho dele parece que quer ser político, né? Muita gente achava até que o ACM Neto era filho do Luiz Eduardo, mas não é. ACM Neto é filho de ACM Júnior. Porque tem ACM Júnior, que é irmão do saudoso Luiz Eduardo Magalhães. Os filhos de Luiz Eduardo não quiseram seguir para a política, né? Tem a moça que faz programa de televisão, aí na televisão da família, e tem um rapaz que agora resolveu entrar na política. E aí você vê que Gedel Vieira Lima, que é político de oposição hoje à ACM, está na base do governo Lula,
na base de Jerônimo, mas como baiano, ele reconhece, né, nesse rapaz da família de Antônio Carlos Magalhães, da família de Luiz Eduardo Magalhães, um excelente nome para entrar na política, né? Você quer ser baiano, né, gente? Ter o coração de baiano mesmo. Olha, é um bom rapaz e é uma boa entrar na política. Aí, mesmo que seja contra mim, ele deve entrar na política, disse Gedel. Está aqui no jornal, vocês podem ver, e ele comemora isso aí, viu, gente? Realmente, a política baiana precisa ser renovada, precisa oxigenação. E essa turma nova precisa aparecer realmente aí, né? E esse rapaz tem um currículo, só o currículo dele é só esse, mas é o mais importante. Filho do ex-deputado e saudoso Luiz Eduardo Magalhães, uma figura que foi uma das mais queridas na política do Brasil. Não foi da Bahia não, viu? Do Brasil. Uma figura sensacional. Bom, Ciro Gomes nega ter sido aí... Cadê? Deixa eu ver aqui a notícia, né? O Ciro Gomes, tem mais aqui. Olha, o SEC lança aí ações preparatórias dos estudantes para o Enem em Salvador. Salvador terá semana chuvosa, né? E deve aí passar o feriado com chuvas. Ciro Gomes nega ter sido machista com a mulher. Aqui no Jornal à Tarde. Notícias exclusivas aqui, né? Também sobre, deixa eu ver aqui. Ex-prefeito tenta derrubar a lei de Muniz, que proíbe sacolas plásticas. Muniz é um vereador em Salvador, fez uma lei proibindo as pessoas usarem sacolas plásticas. Aí eu pergunto, seu vereador, seu Muniz, aí em Salvador, será que a senhora, sua esposa, ou a senhora, sua mãe, quando sair da feira comprando peixe, vai levar o peixe aonde? Não pode carregar sacola plástica, aí o mercado, seja lá a feira, vai botar o peixe aonde? Não existe mais sacola que não seja plástica, né? Então fica aí a pergunta. E o prefeito, Bruno Reis, né, aliás, o ex-prefeito, diz que vai derrubar essa lei aí, né, da Câmara de Salvador. Bom, tem mais aqui, tem várias notícias aqui bacanas, viu? Vocês podem ver aqui, ó. Decidiu, né? Rodoviários farão greve de ônibus por tempo indeterminado em Salvador. Justiça ordena suspensão de obras em Irecê por falhas graves. Governador Jerônimo regulamenta pagamento de abono extraordinário e precatórios. Estudantes da rede estadual visitam o MEB, já falei aqui, né? Bom, agora vamos ao giro de notícias aí. Vamos lá então, né? Com a Tamires Melo. 4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na BR-101 na noite do sábado. O ônibus com 31 passageiros saiu do Recife, em Pernambuco, com destino a Curitiba, no Paraná. O acidente aconteceu na curva do Cassimiro, entre São José da Vitória e Borarema, na Bahia. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024, começaram nesta segunda-feira e vão até 7 de junho, e mesmo aqueles que tiveram a taxa de isenção aprovada devem se inscrever. Segundo o Centro Nacional de Desastres da Papua Nova Guiné, cerca de 2.000 pessoas foram soterradas pela grande avalanche que aconteceu em uma cidade remota no norte do país na manhã da última sexta-feira. Polícia da Bahia. A Polícia da Bahia investiga a morte do guitarrista da banda Afrocidade, Flávio de Oliveira da Silva, de 32 anos, conhecido como Fal da Silva. O artista foi espancado na noite de sexta-feira na cidade de Camaçari. Então tá aí a Tamires Lemos, eu falei Melo, né? Tamires Lemos fez o giro de notícia aí pra gente, estudante da UESC. Tem futuro aí, viu, Tamires? Tem futuro, você vai longe aí. Bom, gente, olha, teve um acidente aqui também lamentável, que eu vou registrar aqui, né? Infelizmente, foi na BR-101 também, e eu recebi aqui de um grande amigo lá de São Paulo, ele passou para mim aqui, porque envolveu inclusive amigos dele, né? Um trágico acidente ocorreu na manhã de domingo, dia 26, ontem, na BR-101, próximo à localidade de Guaraná, em Aracruz, resultando a morte de um motociclista e causando ferimentos em várias pessoas. Tem a foto aí do motociclista que morreu, ele fazia parte desse grupo aí, viu? Segundo informações, o acidente envolveu um caminhão guincho e diversas motocicletas pertencentes ao grupo Abutres, Raça e Extinção.
Eles retornavam do Espírito Santo para participar do aniversário do presidente do grupo. Tem umas imagens aqui, gente, muito fortes, mas eu vou mostrar assim mesmo, porque foi do momento do acidente, né? Eu vou passar aí para o pessoal mostrar. Mostra aí, Silas e Rafa aí, né? Que são imagens fortes. O caminhão do guincho bateu com tanta violência nas motos e estava chovendo lá na hora. E as motos acabaram explodindo. Teve moto que pegou fogo, né? E aí causou a morte aí dessas pessoas. Aliás, do diretor, né, do clube, que estava voltando para comemorar o aniversário do clube. Um abraço aí, ó. Tá aí imagens aí, né? Aí já foi o momento da retirada das motos do local. Mas tem imagem do momento do acidente aí. Tem uma pessoa que registrou lá, rapaz. Um negócio muito feio, viu? Um momento aí muito feio. Para você ver o estado. Essa moto aqui eu não sei de quem é. Tá pegando fogo, o caminhão pegando fogo. Essa moto aqui é do Barba Ruiva. Olha o estado da moto, Anne. Ele tá morto ali, ó. Ele tá morto. Olha o estado da moto. Ele tá com machucado. E... Meu Deus do céu. Aqui do local. E tem um ali que tá gritando de dor, que eu não sei quem é. Que entrou no clube, acho que entrou no clube agora. Amor, quem é aquele lá? Aquele lá, o soldado? O soldado que tá com fratura exposta, ali gritando no chão, amiga. Amiga, pelo amor de Deus. Ó, é o Fernandão machucado. Um cenário terrível, né? Eu não gostaria de passar nem perto de um cenário desse no momento de acidente. Terrível. As pessoas morrendo ali na beira da pista. Então tá aí. O clube está de luto. Eu lamento muito, meus sentimentos aí, né? Aos familiares, amigos, somente amigos. Esse pessoal conhecia muita gente, inclusive aqui no sul da Bahia, porque tem muita gente aqui que gosta de passeios motociclísticos, né? Viajam muito e com certeza cruza com esse pessoal por aí afora. Eu registrei aqui em nome de um amigo meu, né? Que é o nosso querido Walter Vanderlei, foi diretor do programa do Gugu Liberato, muitos anos, nosso amigo. E ele é amigo dessa turma aí, lamentou muito aí a passagem dele. Bom, registrado esse fato aí, né? Infelizmente é da vida. Agora eu queria aproveitar, gente, e dar um recado aqui. Tá vindo mais um feriado aí. Como eu disse aqui no programa a semana passada, o Brasil tem um mau hábito, né, de enforcar, né? Feriado é quinta, aí enforca sexta, sábado, domingo, aí faz um feriadão. Aí muita gente viaja, muita gente pega moto, vai para a estrada. A gente está num período de chuva, um período, né, complicado. Pode haver deslizamento de terra nessas estradas, pode haver buracos se abrindo na pista. Às vezes você freia, o freio não pega direito porque o chão está molhado, né? Aí um caminhão, um carro atropela. Então moto, gente, é mais perigoso. Por quê? Porque o para-choque da moto é você. A moto não tem para-choque. Para-choque é você. Se você bater sua moto, quando você não voa a metros de distância, né? E acaba se esborrachando no chão também, quebrando vários ossos, né? Um acidente terrível. Você acaba chocando com um carro. E aí você chocando com um carro, claro que você não tem nenhuma, e ou você vai a óbito na mesma hora, ou você vai ficar em cima de uma cadeira de roda, de uma cama, pro resto da vida. Então a gente chama a atenção aqui, tenha cuidado. É bacana ter moto, é bacana, mas tem que ter cuidado, tem que ter atenção. Tem pessoas que fazem da moto, ou fazem da moto, né, um trapézio de circo. Aí fica empinando a moto, andando de uma roda só. Olha, gente, ela com duas rodas já é perigoso. O certo era botar até mais duas rodinhas do lado, igual velocípede, né? Para você andar na estrada, porque ela com duas rodas já é perigoso. Imagine você ficar ali se equilibrando, se às vezes você está com a garupa ou com a carga na garupa, desequilibra ali, escorrega, gira e por um segundo você acaba com sua vida. Então, eu faço esse apelo aqui. Quem gosta de andar de moto, pode andar, né? Ninguém proíbe ninguém andar de moto, claro. Você pode andar de moto. Agora, tenha cuidado. Use capacete, proteção nos braços, nas pernas. E não faça malabarismo com a moto. Não faça malabarismo. Você não é artista de circo em cima de uma moto. Vamos andar com cuidado, com noção de trânsito. Não ultrapasse pela direita. Tenha cuidado. Só ultrapasse pela esquerda.
dê sinal de ultrapassagem. O carro, gente, tem ponto cego. Eu sou motorista, eu ando diariamente e às vezes eu me surpreendo. Eu falo, tinha uma moto aqui, eu não vi. E eu ando atento. Mas é que o carro, o espelho retrovisor, ele tem ponto cego. Tem determinados pontos que você não enxerga. A moto está ali do lado, mas você não está enxergando pelo retrovisor. E você não pode fazer assim, ó. Você tem que olhar pelo retrovisor. Você não pode olhar para trás. Então, às vezes, o motociclista não entende. Ele acha que você está vendo e ele faz o que quer e você tem que entender. Outra coisa é o motociclista está aqui na pista. Se você está andando numa pista dupla, tripla, quádrupla, né? Aqui não tem muito isso, mas nas grandes cidades você tem aí 3, 4, 5 pistas numa mesma via. Às vezes o motociclista está aqui, na pista da direita. Aí ele resolve entrar para a esquerda, o que é que ele faz? Ele entra na frente do carro. Quer dizer, é louco, né? O cara que faz isso é louco. Aqui em Itabuna acontece isso também. Quer ver um negócio? Já aconteceu comigo, ali na Avenida Princesa Isabel, cruzamento com a Avenida Manuel Chaves. Ali você está parado para seguir em direção ao São Caetano, você para ali no semáforo, no cruzamento. O cara que está de moto e quer entrar para o Pedro Jerônimo, né, dobrar ali a Avenida Manuel Chaves à esquerda, ele deveria estar ou do lado esquerdo ou atrás do carro guardando. Mas não, ele está do lado direito. Aí quando você arrasta o carro no semáforo aberto, ele acha de cruzar para entrar. Então, olha, ali vai ter acontecimentos. Eu espero que não seja comigo, né? Não desejo isso para ninguém, mas do jeito que eu vejo esse pessoal pilotando ali, a qualquer momento vai ter um acidente grave ali. Se já é que não houve, né? Porque eu não fico lá o dia todo, não sei, eu passo ali de vez em quando. Então, pode ser até que já aconteceu algum acidente ali. É terrível. Esse pessoal que anda em motocicleta parece que nunca foi numa escola, gente. Não tem noção nenhuma do que é trânsito. Da direita para a esquerda, assim, numa velocidade, sabe? Que ele nem olha para ver se o carro está pertinho, se vai atropelar, não. É vupt, vapt, vupt. E o motorista que se dane, que se segure ali, tenha freio para segurar, tenha paciência para aguentar esse tipo de coisa. Mas é difícil. Eu acho que o CETRAN de Itabuna deveria fazer uma campanha educativa, nunca fez, né? Deveria fazer. Ficar ali na avenida, num ponto daquele ali, quando visse um motocicleta fazendo isso, parava a motocicleta lá adiante e lia o beabá para ele, ó, você está errado, se você fizer isso a gente vai te multar por direção perigosa. E você ainda põe em risco a sua vida, da sua mulher que está aí no fundo, às vezes nem a mulher dele, né, porque muitos são mototáxis, ou às vezes põe em risco até a vida do filho. Então, o CETRAN de Itabuna erra muito nisso, não faz campanha educativa. Tinha que fazer no trânsito, eu estou falando no trânsito, é ficar ali no trânsito, não precisa multar não, mas chama o cara ali, para adiante e fala a ele, ó, poderia lhe multar, você está errado. Você não pode cruzar assim na frente do carro, da direita para a esquerda, você põe em risco a sua vida e a do motorista também, que pode se prejudicar ao atropelar você. Então, gente, a motocicleta não tem para-choque nem tem carroceria. A carroceria é você, o para-choque é você. Infelizmente, a gente mostrou esse quadro trágico aí que aconteceu ontem, no Espírito Santo. E olha que eu estou mostrando aí pilotos, eu estou mostrando pessoas capacitadas na motocicleta. São pessoas que fazem parte de grupos, né, que sabem pilotar, que viajam para vários países de moto. São pessoas preparadas. E aconteceu isso aí. Agora você imagina essas pessoas que sequer tiram carteiras de habilitação, sequer vão numa autoescola e ficam em cima das motos aí fazendo essa loucura. Deus que ajude essa turma, viu? Bom, estamos chegando já ao final do programa, né? Hoje eu queria lembrar que nós não tivemos aí o programa do Denilton, porque ele tá com a gripe, né, muito forte, mas eu acredito que terça-feira ele já vai estar aí de volta amanhã a partir do meio-dia, tá bom? Um abraço pro Denilton, um abraço para Thaís, toda a equipe do programa aí, Alerta Cidade, tá certo? Então você que hoje não conseguiu assistir o programa do Denilton, não foi problema não do seu TV não, foi que o Denilton realmente não pôde vir, e aí a gente exibiu um outro programa aí no lugar do Denilton, mas nesta terça-feira eu acredito que o Denilton vai estar ao vivo com você, tá bom?
Olha, gente, hoje a gente falou de política aqui no programa, né? Entrevistamos aqui um pré-candidato a vereador, falamos da Câmara de Vereadores, falamos aí da situação política da cidade, analisamos aqui os pré-candidatos à Prefeitura de Itabuna, aqueles mais votados, né, nas pesquisas, inclusive comentamos aqui a liberação da Justiça Eleitoral na divulgação dessas pesquisas nesse final de semana. E a última pesquisa mostrou aí o empate técnico entre alguns candidatos. Depois a gente vai dar, inclusive, mais detalhes dessa pesquisa aí, tá certo? E falamos aqui sobre a desclassificação, eliminação do Bahia na Copa do Nordeste e a classificação do Fortaleza e CRB para a final, tá bom? A CBF vai fazer jogos agora quarta e domingo, vai ocupar, inclusive, as datas FIFA, né? Então, na semana que você não tiver Copa do Brasil e Libertadores, como vamos ter essa semana, aí você vai ter Campeonato Brasileiro, tá certo? Se você perdeu o programa por algum motivo, ligou atrasado, chegou atrasado, você pode assistir a gente no nosso canal do YouTube, TVI Oficial. Lá você faz a inscrição no canal, ativa o sininho, tá certo? E vem fazer parte da nossa comunidade. Ou você que assiste pela TV a cabo, pela operadora, você pode assistir a reprise desse programa em horários alternativos, tá bom? E se você não pode, também está no stream tviplay.com.br. Lá, além de assistir o programa a hora que você quiser, quando você puder, você ainda lê o Jornal à Tarde inteiramente grátis. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.